Graça e paz, igreja, amém? Como é que vocês amanheceram hoje? Tudo bem? Glória a Deus, que bom encontrar os irmãos e reencontrar os irmãos nessa manhã gloriosa de domingo. Nós acabamos de cantar, né? Eu sou tua casa, sou tua morada, muda as coisas de lugar. E é bem isso mesmo. É nós que trazemos Deus para juntos, como Deus é Espírito, assim como Ele encontrou com a samaritana e revelou isso, né? A partir do momento que ela encontrou com Cristo e Ele se revelou a ela, tudo mudou na vida dela e também naquelas almas que Jesus ganhou em Samaria. E era necessário passar por Samaria. E nós declaramos esta manhã que Cristo também vem ao nosso encontro e que está mudando as coisas de lugar, aquilo que não está de acordo com o agrado dele. Amém? Amém, igreja? Então vamos abrir o nosso coração para isso. Cumprimentar nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, a Valderez lá em São José dos Pinhais, que hoje está em companhia da nossa filha da Kathleen. Kathleen, Deus vai falar contigo, amém. Abençoar também a Nancy, que está online, o Elias, a Flávia, sejam muito bem-vindos. Vocês são tesouros do Senhor, tesouros escondidos, que o Senhor vai usar poderosamente nessa terra, amém. Que Cristo possa também visitar cada um de vocês e mudar as coisas de lugar, e que a gente possa ter esse coração sempre aberto, sempre para receber o perdão do Senhor, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor colocou, tem colocado no meu coração, e eu relutei com o Espírito Santo, irmãos, para trazer outra mensagem, mas o Senhor, até comentei com o Edinho isso, com o pastor Edinho, da mensagem que eu estou trazendo hoje para a igreja, que foi fruto de reflexão de muitos dias, né? A palavra do Senhor diz assim: quem pode subir ao altar do Senhor? E aí ele não está falando especificamente a quem vai pregar a palavra, ele está falando de mim, de você que vai hoje participar da Santa Ceia. Então hoje nós temos uma responsabilidade ainda maior de trazer à memória, Paulo, do sacrifício que o Senhor fez na cruz. E a gente tem que ter esse culto racional. Então nós temos que ter muita atenção no dia de hoje, para a gente deixar o Senhor falar em nosso coração e encontrar um terreno fértil. Então eu queria convidar você neste momento, quietinho aí, você também aí em casa, quietinho. Vamos orar a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados, pedir para Ele limpar o nosso coração, a nossa alma, para que a gente possa estar apto, pronto para poder comparecer ao altar da Santa Ceia no dia de hoje, amém? Vamos ficar só alguns segundos em silêncio e falar com o nosso Deus. O pastor Edinho acabou de declarar há pouco aqui que Jesus está aqui, e pode ter certeza que Ele está. Ele já falou contigo no louvor, Ele já falou com você neste momento aí na tua casa, falou com você, Nancy, com a Valderez, com a Kathleen, com o Flávio, com Elias, com a Flávia, eu tenho certeza que falou, né? Então que a gente possa ter um coração grato. Senhor, toma a minha boca, toma a nossa mente, toma o nosso coração, para a gente poder entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus, amém? Primeiro eu quero agradecer e dar boas-vindas a quem nos visita, né? Eu tenho um irmão lá, Alex, você pode ficar de pé um pouquinho, Alex, para a igreja te ver? Alex, eu vou te falar uma coisa para você: o escolhido não tem escolha, e o Senhor que te leva aonde você está indo, e o tempo é curto, e você sabe que você tem um chamado do Senhor. Então lute para exercer o teu chamado, amém? Que Deus te abençoe, e nós vamos orar por você no final deste culto, amém? Seja muito bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe. E eu quero chamar a atenção da igreja, de você que está em casa, para isso. Assim como o Alex tem um chamado, eu e você nós temos um, e o tempo está findando,
Jesus Cristo está às portas. Eu quero chamar a atenção sua para isso, igreja, porque o Senhor tem chamado a atenção para minha disso. Embora a gente não deva falar de tristeza, mas a gente tem que falar da alegria. Mas os dias têm sido maus, e aquilo que era distante, que a gente via na TV, está cada vez mais perto. E a gente, embora tenha orado para que Deus nos poupasse, nossa igreja foi atingida, continua sendo atingida. Embora a gente sinta a dor de uma pessoa que se foi, amiga, todos os dias a gente vê, né? Pai e mãe foi, deixou filho, né, Claudete? Claudete está comentando comigo isso. E embora a gente não queira, ainda a gente está vivendo alguns lutos, né? Pastor Edson Nunes, pastor Odair, tantos outros pastores que se foram, amigos nossos. E é por isso que eu quero trazer essa mensagem para você, igreja. A Bíblia fala: desperta, igreja, tu que dormes. Desperta. É momento de a gente estar em pé como igreja, de a gente orar mais do que a gente orava, de a gente deixar Jesus realmente mudar as coisas de lugar dentro do nosso coração, e a gente correr para atingir o alvo. Correr, como Paulo fala: eu deixo as coisas que para trás ficaram e corro para o alvo, corro. Eu tirei férias em fevereiro, e antes de tirar as férias, eu tive a felicidade de viver um dia maravilhoso com o pastor Edson, lá no sítio da minha irmã. Ele foi lá, seu Lutário, medir os móveis, e ele foi com alegria, planejou para mim. E aí eu fui para Curitiba passar as férias com a Valderez, tive Covid, passei pelo Vale da Sombra da Morte, e ele ligou para mim e orou por mim. Ele orou por mim, e logo depois, passados uns 15 dias, quando eu estava vindo embora, ele me ligou e falou assim: meu irmão, peguei Covid, mas aqui está tudo bem, viu? Aqui em casa está tudo bem, nós vamos passar isso, e eu vou lá instalar os móveis. Esse era o plano dele, esse era o meu plano, né? Esse era o nosso projeto. Eu lembro que a última vez que eu conversei com o pastor Odair, ele falava em dar continuidade à obra, né? Eu creio que o pai do meu irmão Neto também, homem de Deus, tinha tantos projetos ainda, tinha tantos sonhos, né? Mas de fato, Jesus falou para cada um de nós, né? Vigie e ore, porque você não sabe o dia nem a hora. E aí ele não está falando só da volta do Filho do Homem, que nós esperamos que um dia a igreja será arrebatada, mas o encontro do Senhor. O pastor Edinho uma vez pregou isso: o encontro do Senhor pode ser amanhã, comigo, com você, pode ser daqui a pouco, a gente não sabe. Mas esses homens que eu acabei de falar de vocês, eu tenho certeza que eles estão na glória, porque eles combateram um bom combate, sabe? Enfim, é essa alegria, esse é o consolo. Mas eles foram, mas nós ficamos. E para nós serve um alerta, e é este alerta que eu quero trazer para mim e para você, sobre o tempo. Lá no livro de Eclesiastes, você que está em casa pode pegar a Bíblia, Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11 diz assim: ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse ele é o homem, sou eu e você. Olha só de novo: ele, o Senhor, fez tudo apropriado ao seu tempo, porque lá 3 diz que tudo tem um tempo determinado debaixo desses céus. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, nós viemos de casa, e para casa nós vamos voltar, ou devemos voltar. O endereço da eternidade, quem vai determinar sou eu e você aqui, nesse lapso temporal, nesse tempo cronos, nesse tempo marcado no relógio, nesse tempo que está relacionado à espera
e a saudade. A espera e a saudade. Você certamente veio para o culto, veio adorar, trazer esse Deus que está dentro de você, mas você também já pensou onde eu vou almoçar, o que eu vou fazer hoje à tarde, o que eu tenho que fazer durante essa semana? Você vê como que há uma luta constante entre o espírito e a alma. Paulo já revelou isso na carta aos Coríntios. E quem é da carne tem a tendência de ficar ligado a esse tempo, preso a este tempo, né? Mas Jesus falou que aquele nasce do Espírito, nova criatura é. E a gente tem que lembrar do tempo Kairos, porque o tempo Kairos, que é o tempo eterno, ele fala de uma promessa, ele fala de uma espera que vai ter resultado. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então olha só, o Senhor colocou no nosso coração esse desejo de voltar para casa, de ir para a eternidade, de ser bom, de estar do lado dele. Mas aí a segunda estrofe diz assim: mesmo assim o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, porque Deus deu um livre-arbítrio para mim e para você. Ou se Ele pudesse escolher para nós, né? Ou se Ele pudesse escolher por nós, Ele certamente não escolheria que Judas o traísse, não é mesmo? Ele certamente não escolheria que o próprio povo dele o condenasse. E a gente olha para essa passagem, olha no tempo de Jesus e olha o povo que condenou, e às vezes a gente percebe que a igreja de hoje, e essa igreja sou eu e você, a gente continua condenando e colocando Jesus na cruz do Calvário, porque a gente não consegue entender ainda a mensagem dele, porque de fato Jesus não foi compreendido, ele não foi entendido, embora ele falasse a luz do dia, embora o Espírito Santo estivesse também falando no coração das pessoas. Havia dúvida, e nenhum homem ficou livre da dúvida. Até mesmo o primo de Jesus, João Batista, que mandou os discípulos perguntar se era ele mesmo Cristo ou se deveria esperar para o outro. No momento de angústia, João Batista duvidou. E Jesus falou assim: vai lá e diga a ele: os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam, e é pregado a palavra e a chegada do reino dos céus. Irmão, meu irmão da Missão em Vida, você aí também que está nos acompanhando, Jesus Cristo, antes de ir embora, ele deixou uma mensagem muito clara. Ele disse: Paulo, ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, Pierre, ide, meu irmão que está nos visitando, ide, Neto, ide, Lutário, Lia, ide, Rubens, ide, Valdereis, ide, Nancy, ide todos. E olha que coisa linda, Jesus Cristo se revelou a nós, porque Ele pôs no nosso coração o anseio pela eternidade. Ele pôs, Ele semeou. A semente está aí, irmão. O que você vai fazer dela, aí é com você e comigo. Aí é com você e comigo. Então eu queria poder falar um pouquinho do tempo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu fiz para mim. Diante de tudo que nós somos, diante de tudo que nós temos, diante de tudo que nós conquistamos, diante de tudo que nós sonhamos, diante de tudo que nós almejamos, o que realmente importa? O que realmente importa, meu irmão? Como estou gastando o meu tempo? O meu tempo. Será que eu entendi, estou entendendo a mensagem de Cristo? Quando Ele fala para a gente não andar ansioso, quando Ele fala para a gente não ficar se preocupado com o dia de amanhã, isso não quer dizer falta ou senso de responsabilidade. Aquilo que o Edinho falou, nós antecipamos uma situação que nós poderíamos viver aqui na igreja e está resolvido, pelo menos por mais um ano. É andar de forma preventiva, é assim que a gente deve andar. Diante da mensagem que Cristo coloca no nosso coração, porque Ele está aqui, a gente tem que andar assim. Mas aí eu quero te fazer uma outra pergunta, que é essa que vai pegar.
quanto tempo me resta? Quanto tempo te resta? Diante de todos os projetos e planos que você e eu colocamos na nossa vida. Então, Paulo, quando eu essa semana fiquei orando a Deus, perguntando o que Ele queria dizer isso para mim, para a igreja, Ele falou: leva essa mensagem para os irmãos, leva, é porque eu tenho certeza de que Ele não nos reuniu à toa. É muito clara essa mensagem para nós. Ele não trouxe você do Rio de Janeiro à toa, Pierre, Edinho, Claudete, não trouxe você, irmão, hoje aqui nessa manhã, não trouxe o Neto aqui, não trouxe o Lutardo ali, não trouxe ninguém. 13 anos, seu Lutardo ali, 13 anos que vocês semearam numa varanda, está aqui, ó. E quantas pessoas passaram por aqui e estão anunciando a boa nova. Então a obra está acontecendo. Não há sacrifício que a gente possa fazer melhor que esse. O que realmente importa? É isso que importa, meus irmãos. E aí o nosso texto base está lá no livro e no Evangelho de Mateus. Poderia acompanhar comigo? Mas antes nós vamos lá em Mateus 9. Mateus 9, de 9 a 13, para você aí de casa. Mateus 9, que fala sobre a vocação de Levi ou a vocação de Mateus. Vamos acompanhar aqui pelo texto? Aí depois você volta lá, tá, Paulo, para falar do tempo. Está escrito assim. Atende aí, irmão, vai que é Jesus. Vai que seu tempo acabou. Jesus, misericórdia. Para os irmãos de casa entender que estou com o celular aqui, mas glória a Deus. Vamos lá. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem. Olha que coisa linda, gente. Um homem chamado Mateus. Em algumas traduções diz assim, chamado Levi. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Olha que coisa dos céus. Porque nem próprio Mateus e nem próprio Levi, queira como você queira chamar, eu duvido, irmão, duvido se ele estava se preocupando com a eternidade nesse momento. Ele estava lá no dia dele, naturalmente, cobrando os impostos, né? Cobrando, e o cobrador de imposto naquela época lá, ele era inimigo do povo de Deus, porque o povo de Deus estava numa servidão danada. E o cobrador de imposto cobrava para César e cobrava e pegava parte dele. Então Zaqueu também, que era um cobrador de imposto, ficou muito rico por isso, e era odiado pelo povo de Deus. E Mateus não era diferente. Mas quem Jesus escolheu? Mateus. Mas aí tem uma coisa muito interessante. Ele não pensou, né? Ele não falou: será que eu sigo esse homem? Que ele nunca tinha visto Jesus. Mas a palavra diz que ele levantou-se e seguiu. Ou seja, aquele que tem um encontro real com Cristo, nova criatura é. Aquele que tem um real com Jesus não pode mais deixar se alimentar do homem velho. Eu sou um Edson Godoy diferente, você de casa é uma pessoa diferente, cada um aqui é diferente, deve ser diferente, cada dia mais parecido com Jesus, cada dia melhor, cada dia melhor. E foi tão impactante esse chamado, né? Você percebe que os 12 que foram chamados, talvez tenham sido na face da terra os mais privilegiados dos homens ou das mulheres que viveram também no tempo de Jesus, a ponto de Jesus falar assim: escuta, bem-aventurados sois vós, porque vocês estão vendo o que profetas, o que homens de Deus antes queriam ter visto e não viram. Então, bendito sois vós, Jesus falou. E mesmo assim, teve um que o traiu. E mesmo assim, todos abandonaram Jesus, com exceção de João, que acompanhou até a crucificação. Aquele que ele fala, aquele que Jesus mais amava, né? Ele se colocou nessa condição. Embora a gente percebe que Jesus falava muito de Pedro, porque Jesus amava Pedro, porque Pedro era o que é. Pedro, a gente poderia dizer que era o Davi da época de Jesus. E Deus amou Davi tanto porque era um homem que era pecador ao extremo,
mas ele se rendia ao Senhor. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, que a gente possa reconhecer os nossos pecados e se render a Ele, e pedir para que Ele nos transforme cada dia mais e mais. E continuando a mensagem, a palavra diz que aconteceu estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Olha que coisa linda. Levi, quando viu Jesus convidá-lo, primeira coisa que ele fez, falou: vamos lá em casa, Jesus, vamos lá jantar, vamos lá comemorar, vamos lá. E aí o texto diz que existiam muitos publicanos e pecadores, mas aí tem a igreja da época que também estava lá. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Pergunto, meu irmão, isso acontece na igreja de hoje ainda? Como acontece, né? E não é pessoa alheia a nós, não, somos nós mesmos. Quantas vezes eu me vi, quantas vezes você deve ter se visto julgando, condenando, chamando a atenção do irmão, comentando desse irmão dentro do ministério, quer dizer, em vez de edificar você. Então você percebe que se Jesus Cristo viesse hoje, eu acho que a igreja crucificaria de novo, porque a mensagem de Cristo, que é renúncia, que é vida nova e vida em abundância, que é transformação de mente, que é transformação de vida, ainda não é compreendida por nós. E é isso que o Senhor quer nos alertar hoje. E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos os são, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Um coração contrito e humilhado o Senhor não rejeita. O Senhor de novo está atrás de nós, de mim e de você. Então que a gente possa ter essa consciência de ter um coração arrependido, de que a gente possa viver aquilo que nós cantamos aqui: Senhor, o Senhor é minha morada, muda as coisas de lugar na minha vida, muda. Aí eu vou pedir para o Paulo voltar à tela anterior aí, para a gente de novo entender esse tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E aí, a Grécia, que era a fervura da sabedoria, né? A efervescência dos grandes filósofos da época de Jesus, né? Eles estudavam muito tempo, muito tempo. E aí a gente precisa buscar esse conhecimento que está lá à nossa disposição, para a gente poder entender um pouquinho esse tempo de Deus, que é um tempo espiritual, né? E nós estamos no tempo físico, por isso que nós não compreendemos lá em Eclesiastes tudo aquilo que ele fez. E o tempo que nós vivemos é o tempo cronos, significa um espaço de tempo ou intervalo, e às vezes usado para dar uma ideia de demora. Tanto é que a gente faz planos. Faz ou não faz? Você não imagina daqui 10 anos você? Eu me imagino. Eu estou com 55 anos e esse dia eu falei assim, com 65 anos eu quero poder ter uma mesa farta com os meus netinhos, se Deus permitir, fazendo a obra, falando do que Deus fez por mim. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Mas eu não sei. Eu confio que isso pode acontecer, ou que possa acontecer. Eu confio no Senhor, mas não tenho a certeza. Por isso que é muito importante nesse tempo cronos, você viver o hoje, irmão. O hoje. Porque se você não viver hoje, se você não perdoar hoje, se você não se arrepender hoje, se você não tentar se modificar hoje, a luta de Cristo na cruz é em vão. É em vão. Porque Ele morreu por mim e por você. Porque Ele morreu para que a gente possa viver para sempre. Porque Ele morreu para a gente poder viver com Ele o reino dos céus agora. A eternidade é agora, começa agora. Mas
não de qualquer jeito. Aí que está a questão. Porque para você viver o agora, você tem que viver o mundo espiritual, porque Paulo fala que o espírito vive em constante luta contra a carne, e a carne te tende para o mal. Tanto é que Paulo falou assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, e faço com força. Então por isso que a gente precisa entender que o que eu estou vivendo hoje, o que a igreja está vivendo hoje, o que você está vivendo, o que você está vivendo em casa hoje, é reflexo da luta espiritual, do mundo espiritual. E você pode ter certeza, é que a gente não vê, mas no mundo espiritual existem anjos do Senhor lutando a nosso favor, porque a palavra deles no Salmo 91 diz que Ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito, para que a gente atinja o alvo, porque a vontade dEle, lá em Eclesiastes, é para que a gente volte para Ele. Ele nos ama, Ele te ama, igreja. Ele me ama, Ele ama você. Ele te escolheu, Ele te chamou, que honra. O Edinho pregou aqui, há dois domingos atrás, que honra servir ao Senhor. Que honra. Mas não é de qualquer jeito. E a gente está dormindo. E a gente vive uma igreja domingueira. A gente vive uma vida de crente domingueiro que vem aqui, como o Edinho falou aqui, se alimentar da palavra, quando é o contrário. A gente tem que trazer a palavra dentro da gente. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente declara. Porque toda vez que a gente declara não por nós, mas pela força da palavra. E quando você declara para o mundo espiritual ouvir. E por isso que muitas vezes a gente paga preço. A gente entra em lutas que a gente nem percebe. Porque quando você está na presença do Senhor, você está no mundo espiritual. Eu costumo dizer, e eu falo isso com toda a certeza, eu fui e sou abençoado nesse ministério. Nesse ministério eu tenho vivido milagres, e eu tenho visto milagres na vida dos meus irmãos. É ou não é, Claudete? É ou não é, Edinho? O Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos honrado. E quão grato a gente tem sido, quão grato a gente tem feito a missão e vida. Será que nós somos dignos de deixar essa placa no nosso ministério? Embora o ministério é do Senhor, compreenda. Quando o celular e a dona Lia, junto com alguns irmãos numa varanda, falaram: vamos semear numa obra, e eles vieram também de uma igreja que houve uma cisão, mas a semente ficou, a semente de continuar a obra, virou Vida Abundante, Fonte da Vida, e agora Missão e Vida. E isso tem que ter uma identidade ligada a nós. Então, Pierre, você pode ter certeza que você deixou a Assembleia de Deus lá, e foi necessário você passar aquele tempo lá, porque o Senhor te lançou na missão e vida. Você tem que ir, e aonde você tem que ir, você tem que gerar vida nas pessoas. Quanto tempo me resta? O que eu estou fazendo com o meu tempo? O que realmente importa? Fala sério, igreja. Eu descobri que o que realmente importa, eu estou respondendo para mim mesmo, é todos os dias falar do amor de Cristo e dizer: eu sou diferente, eu tenho uma identidade em Cristo. Não importa o quanto eu sou pecador, mas o inimigo não vai me condenar, porque nenhuma condenação há mais para aquele que está em Cristo Jesus. E eu vou viver isso todos os dias da minha vida, até chegar meu tempo. Eu decidi. Você percebeu que é uma questão de decisão? Então decida, igreja, decida, irmão. Decida, Edson Godoy, decida. Decida hoje, viver o hoje, amar hoje, se arrepender hoje, lutar hoje, buscar hoje. Eu, Edinho, Marcos, que temos a responsabilidade hoje de estar nessa condição, né, de estar à frente do ministério. É uma honra para nós, né? E a gente tem tido essa felicidade. Ontem eu falei para o Edinho, e o Edinho falou para a Valderez, nós estávamos comentando sobre a qualidade da mensagem que nós temos recebido de Deus, e eu louvo ao Senhor por isso.
E uma coisa que a gente sempre se incomoda, porque a gente sempre quer ver a igreja melhor, né? E a gente sonha com a igreja ideal, né? E a gente estava orando pelo louvor, né, Dinho? E quando eu voltei, outro louvor completamente diferente. Tanto é que, Rogerinho, no dia 4 e 5 de setembro, nós vamos parar a igreja durante 2 dias, para poder entender mais esses mistérios que o Senhor tem feito na nossa vida, no louvor, num retiro muito especial que a igreja está preparando para cada um de nós, lá no Retiro Paixão. Então, meus irmãos, vocês percebem que Jesus Cristo tem falado conosco de uma forma tão direta, e lembrando do tempo espiritual, que significa uma ocasião especial, um tempo determinado, uma oportunidade, um momento decisivo, uma ocasião especial, em que grandes coisas podem acontecer. Perceba isso, meu irmão, de que é só no tempo Kairos que grandes coisas que eu e você esperamos podem acontecer, não no tempo Cronos. Então a nossa vitória está em Cristo. E Jesus falou lá em João 6, sem mim nada podeis fazer, nada, absolutamente nada. E quanto tempo a gente tem gasto sem Jesus, quanto tempo a gente tem lutado com as nossas próprias forças, quanto tempo jogado fora, quanto tempo inútil. E a gente precisa estar atento a isso. E aí, para encerrar, meus irmãos, porque nós temos Santa Ceia, você pode mudar lá, Edinho? Paulo está indo lá. Para encerrar, vocês estão entendendo, igreja? Levante a mão quem está entendendo o que Cristo quer falar para a gente hoje. Irmãos, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu falei para você isso, né, Elias, que está assistindo lá de casa. Embora o Senhor tenha feito muitas coisas através das nossas vidas, embora Cristo tenha nos abençoado na vida sentimental, na vida material, na profissão, no trabalho, né? A gente se apega tão facilmente ao compromisso com nós mesmos, né? A gente se preocupa tanto no nosso bem-estar, tanto em cuidar das nossas coisas, e você percebe que nas nossas coisas a gente tenta fazer com o máximo zelo. Eu tenho certeza que André e o Rubens cuidam daquele restaurante lá com zelo, porque se faltar algum ingrediente, ela não consegue entregar o cardápio de amanhã, e se ela não fizer a comida em quantidade certa, ela não vai conseguir a clientela que vai procurá-la lá. Então é zelo, tem que ter cuidado. E assim também eu na minha atividade, Marcos, seu Lutário, enfim, como a gente tem compromisso com os nossos compromissos, com as nossas coisas. Quisera cada um de nós tivéssemos esse mesmo compromisso com as coisas de Jesus, com aquilo que Jesus colocou nas nossas mãos. E é isso, irmão, é isso que realmente nos importa. Então você percebe que nós estamos vivendo o contrário? Se Jesus falou assim, vai, busca primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Se Jesus Cristo falou que sem mim nada podeis fazer, é porque tudo já está pronto. A gente só precisa confiar. E quão é difícil a gente confiar, quanto é difícil. Mas creia, irmão, creia nisso que está escrito ali, ó, que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso. Porque quem não tem compromisso com Deus pode orar, e se mesmo deu e não vai ser atendido. Mas se você tem um coração de Davi, você pode ter certeza que Deus tem cuidado de você. Tenha certeza disso. Deus não está no céu como muitas religiões pregam. Deus está aqui dentro de mim e de você, fala contigo, é Deus Emanuel, caminha com você. E aí, em João 5,17 tem uma mensagem que serve muito para mim e para você no dia de hoje, onde Jesus disse numa certa ocasião, dentro de um contexto que ele está falando para os seus discípulos e também para a igreja da época, ele falou assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Percebeu? Jesus Cristo está trabalhando ao meu e seu favor, e Ele é tão lindo, tão amigo, tão maravilhoso, que Ele conta comigo, com você, para você trabalhar com Ele. Trabalhe para Ele, irmão.
trabalhe com Ele. O Pai não está lá no trono dos céus descansando, não. Ele trabalha em nosso favor de dia e de noite. O salmista diz que Ele não dorme. Ele não dormita. Enquanto você dorme, Ele está trabalhando ao meu e ao seu favor. E é isso que a gente tem que ter consciência. Me veio agora a vida de duas pessoas, que é do Pierre e da Valderez, que estão esperando por uma oportunidade de trabalho, né? E eu tenho a certeza, meu irmão, que essa porta já está aberta, que você vai glorificar, Valderez, você vai glorificar o nome do Senhor, porque Deus não quer entregar qualquer coisa para vocês, Ele tem o melhor. Então descansa. E aí que está a grande dificuldade. É tão difícil você descansar quando você tem conta para pagar, quando os boletos estão chegando, quando os dias estão passando. É tão difícil. Mas o que importa? Quanto tempo resta? Quanto tempo resta, irmão? Para mim e para você, nós não sabemos. Então é hoje. É hoje. E a última parte. Olha o que Jesus falou para aquela mulher. João 4:23. O que realmente importa? Jesus disse: mas a hora vem. A hora vem. E quando que vai ser essa hora que Jesus falou? Agora é. Agora. A hora vem, mas é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito, e importa que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus é espírito, irmão. Deus está aqui, Deus está falando comigo, com você. É agora, irmão. É agora. Vamos pedir para Deus mudar os móveis de lugar nessa casa agora. Vamos começar a fazer a obra do Senhor agora. Sai desse culto aqui e vai falando para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Deixa Deus te usar. Isso que importa. Porque quando essa mulher encontrou Jesus, ela correu para Samaria e falou: escuta, venham ver um homem que diz que é Cristo. Venham ver um homem que falou tudo sobre mim. E aí os três, a cidade inteira veio ao encontro de Jesus. E Jesus falou a ponto de um deles falar assim: escuta, agora você não precisa mais falar, porque o que você falou de fato é verdade, mas agora nós estamos vendo que Ele é. E olha, Cristo, aquele Cristo não mudou, Ele está aqui. Ele encontrou a mim e a você, Ele tirou a mim e a você de um lugar onde nós não estávamos indo para a eternidade. Ele nos ama, Ele ama a mim e você, Ele conta comigo, com você. Igreja, acorda, faça hoje. Não faça mais planos no tempo Cronos. Faça planos no tempo Kairos. Viva o Espírito. Atinja o céu. Conquiste as coisas materiais, mas em Deus. Não aceita mais nada que não venha dEle. Nada. Irmão, o tempo chegou. Jesus chegou. Para mim e para você. É hoje. É agora. Faça a obra. Faça a obra que Deus tem na tua vida. A obra não é só da igreja, não é só do pastor. É tua responsabilidade. Porque quando você encontrar com Ele, Ele vai te perguntar o que você fez. O que você fez com o tempo que eu te dei? O que você fez com o amor que eu te dei? Com amor. Engraçado que a gente chora, a gente percebe o Espírito de Deus falando no nosso coração. Então, irmão, não é pela nossa força, é pela força do Pai, é pela força de Jesus, é pela força do Espírito Santo. E se essa igreja está de pé, porque existe um Deus vivo, que está aqui conosco, que coloca comida na sua mesa, Paulo, que prospera cada dia mais, Senhor Salutário, o Senhor, o pastor Marcos, o pastor Edinho. Quantas vezes Edinho quis largar tudo? Quantas vezes? Só não largou porque o Senhor é na vida dele.
Ame o seu pastor. Ele é um homem que tem necessidades. Tem necessidade de um abraço, de que você se importe com ele. Ele não é só um homem que vem aqui dirigir culto no domingo. Honre a quem te honra, porque ele se importa com você. Ele se importa. Aproveita o teu pastor e a tua pastora. Pergunte a eles as necessidades que eles têm, porque muitas vezes falta na mesa, irmão, mas eles não falam. Aliás, eles dividem um pouco que falta, e Deus tem sustentado. Nunca faltou, glória a Deus. Isso é obra também. Você se importar com a igreja, com o teu ministério, se preocupar se tem dinheiro para pagar luz, se tem dinheiro para pagar aluguel, se nós vamos fazer o que daqui. Jesus te chamou, irmão, não é só para você ser abençoado, Ele te chamou para você colocar o seu tijolo. Você tem o tijolo, você tem a massa, você tem. Seja grato em dízimos, em ofertas, seja grato em tudo que Deus tem te abençoado. Embora muitas pessoas não concordem e não gostem que a gente fale de dízimo e ofertas, mas é a mais pura verdade. Nada nos pertence, é do Senhor, não é, Paulo? Deus é fiel. Que a gente possa sair daqui hoje com esse coração contrito em relação a Jesus, se colocando à disposição dEle. Que a gente possa viver as promessas dEle, viver esse chamado. Que a gente possa pegar essa palavra, assim como essa mulher samaritana pegou e foi correndo falar para que 3.000 se salvassem. Que a gente possa ser ferramenta na mão do Senhor. Que a gente possa abrir a nossa vida a ponto de deixar que Ele mude as coisas de lugar mesmo. Que Ele tire tudo que não presta, que a gente recuse aquilo que não seja do reino de Deus, do reino dos céus, e que a gente possa viver uma vida em abundância. Nós te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe nesse domingo para participar da sua Santa Ceia. Nós te agradecemos por esse ministério, nós te agradecemos pela vida do pastor Edinho, pela vida da pastora Claudete, nós te agradecemos pela vida do seu Lutário, da dona Lia, que foram os pioneiros aqui na Missão em Vida. Nós te agradecemos por trouxe o Pierre lá do Rio de Janeiro, nós te agradecemos por tantas coisas. Nós te agradecemos pela vida da Nancy, da Valderez, da Kathleen, do Elias, da Flávia, dos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Nós te agradecemos pela vida do Sebastião, da Vandira, do Paulinho. Nós te agradecemos porque nada nos tem faltado. Nós agradecemos pela saúde. Nós agradecemos também porque o Senhor recolheu os nossos irmãos na tua glória. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo que está aqui conosco. Senhor, não nos despeça, mas esteja conosco aonde a gente estiver, Pai. Sê conosco, sê com a tua igreja. Senhor, nós vamos nos preparar agora para a sua Santa Ceia. Vou passar a palavra para o pastor Edinho, para que ele possa dar continuidade a isso, Senhor. E nós queremos declarar, Senhor, declarar que o Senhor é um Deus que é vivo, que ainda hoje, Senhor, o Senhor é um Deus que nos ensina a caminhar. Assim como o Senhor ensinou aqueles 2 discípulos de Emaús, e se revelou a eles, se revela-se a nós, Senhor. Hoje e sempre, que a gente possa viver o tempo Kairós, Senhor, cada dia mais. Não Cronos, Kairós, Pai. Seja Kairós em nossa vida. Eu agradeço a oportunidade e te louvo em nome de Jesus, amém.